As igrejas e ministérios cristãos, portanto, necessitam de bons líderes, líderes mais completos, líderes mais integrais, eu diria, essa liderança mais plena, especialmente olhando para uma atualidade, para o mundo contemporâneo com grandes desafios, enormes desafios estão diante de nós, diante da formação, da preparação e aperfeiçoamento das habilidades da liderança no mundo contemporâneo. Inicialmente, o que eu quero falar é sobre as etapas do crescimento e maturidade na vida de um líder. O líder passa por um desenvolvimento. Eu quero utilizar a teoria de desenvolvimento de liderança desenvolvida pelo Robert Clinton no seu livro O Ciclo de Vida de um Líder. Essa teoria se inicia com uma chamada, a gente poderia dizer, de linha de tempo, um mapa da vida do líder, um estudo das diversas fases do seu desenvolvimento. E, obviamente, cada linha de tempo é única, é individual. Cada pessoa tem um mapa de vida, cada um de nós tem um desenvolvimento diferente. No entanto, quando a gente compara a linha de vida de vários líderes cristãos, o próprio Clinton, através das suas pesquisas, ele propõe, nesse Ministério de Assessoria e Desenvolvimento de Liderança, e viajando por vários projetos, campos missionários diversos, faculdades teológicas, igrejas diversas no mundo inteiro, ele constrói um mapeamento aproximado, que ajuda a gente a, pelo menos, utilizar-se como guia de desenvolvimento na vida de um líder cristão. E ele pode ser representado da seguinte forma, e você vai ver aí pelo mapa que nós estamos descrevendo a importância de uma fundação soberana, a vida interna, o amadurecimento na vida, o amadurecimento no ministério, a convergência e o declínio como partes dessa vida de um líder cristão. Nós vamos então descrever melhor agora cada um desses aspectos. Eu quero começar pela fundação soberana. Eu quero iniciar agora com a fase inicial, que a gente pode chamar de uma fundação soberana, no sentido de que essa fase envolve a própria ação do Deus Altíssimo em lançar os fundamentos da vida de uma pessoa, através da família dele, do seu contexto, onde ele nasceu. A gente não controla a cidade de origem, a gente não tem como mudar a nossa raiz de imigrantes, nossa história, a cidade onde nós crescemos, né? O nosso contexto de pais e mães, o nosso contexto histórico. Nós não podemos mudar também a história do nosso país, onde nós nascemos, onde nós crescemos, as transformações sociais e políticas da nossa nação. Nós estamos inseridos num contexto específico, histórico, nós estamos inseridos num contexto familiar específico, que possibilita que venha ao desenvolvimento de quem somos. E precisamos nos conhecer dentro desse contexto, para que possamos nos tornar as pessoas que desejamos ser. É importante que compreendamos que nessa fase inicial, nós não estamos abandonados à nossa própria história, ao léu da história. Nós, como cristãos, olhamos teologicamente para a história e percebemos a presença do Criador. O Deus Altíssimo está agindo de forma diversa, providências diversas. Nós utilizamos essa palavra na teologia para descrever essa ação de Deus na história, na sociedade. As providências de Deus em cuidar, em nos posicionar em situações, em fazer com que eventos aconteçam na nossa vida, há momentos de intervenções diversas para que nós estejamos hoje aqui e agora, vivendo neste momento, em que Deus pode se manifestar de forma direta ou indireta e usar de processos diversos, pessoas e situações diversas para que nós nos encontremos hoje aqui fazendo esse curso. E essa presença de Deus se manifesta em diversas maneiras na nossa vida interna, na nossa vida externa, a presença de Deus. Deus está presente. Inicialmente, a nossa capacidade para liderar, ela está debaixo dessa ação que foge ao nosso próprio controle e domínio, né? Por isso nós chamamos de uma fundação soberana, ou melhor, por isso o Clinton chama isso de fundação soberana. São blocos iniciais
que ajudam a construir inicialmente a fase embrionária da liderança, da teoria da liderança, de quem nós somos como homens, mulheres, líderes, e como isso nasce. E características específicas da nossa família, experiências familiares, algumas dolorosas, outras alegres, que transformaram a gente em quem nós somos hoje. O contexto sociocultural onde nós estivemos, eles podem cooperar e eles são utilizados de uma forma divina que foge ao nosso controle para que nós sejamos quem nós somos hoje. A segunda fase do desenvolvimento do líder é esse estágio que Clinton chama de crescimento interior. É claro que o crescimento interior e várias outras fases estão interligadas, a gente não está analisando isso de uma forma analógica, cartesiana, mas no desenvolvimento do líder há um estágio. Mas no desenvolvimento do líder, nós estamos tratando desse relacionamento que ele vai construindo com o Criador, com Deus, um relacionamento de proximidade, relacionamento em que ele lida com várias questões humanas da sua própria identidade como filho, diante de um pai, diante de um Deus, diante de um Deus misterioso, tremendo, a partir de um desenvolvimento interno, né? Isso pode gerar maturidade, essa fase começa, no caso dos cristãos, com um comprometimento pessoal com Jesus Cristo, aceitar Jesus, entregar a vida a Cristo, crer nele como Salvador, Senhor da vida, e inicia-se um processo de participação e engajamento nas coisas da igreja local, nos ministérios, participação nos cultos, participação na música, de tal forma que durante este relacionamento ele vai crescendo, o líder cristão vai assumindo compromissos espirituais com Deus, compromissos na comunidade, compromissos no ministério, de atitudes, de prática, um serviço voluntário, mas ele crê lá no fundo, interiormente, que ele é um discípulo, um seguidor de Jesus. Nesse processo, nesse momento, Deus está iniciando processos de transformação, processos em que ele vai mudando, mexendo com emoções, com sentimentos, com ações, com decisões, com a moral. É o processo que nós chamamos de conversão. A conversão, na verdade, é um processo. Não é simplesmente um ato, não é simplesmente aquele momento que você foi à frente na igreja e disse sim, eu quero ser evangélico, eu quero ser cristão. Na verdade, é um processo que leva a vida toda. É uma jornada de transformação. É uma jornada de mudanças e parte dessa transformação é esse desejo, essa vontade, essa habilidade, essa vocação para a liderança. As características desse crescimento variam, mas eles vão sendo aprendidos a partir de mentoria, a partir de seguidores, a partir de modelos que você vai observando ao seu redor na comunidade. Informalmente, aquilo vai sendo assimilado a partir da sua própria vivência na fé, vivência de oração, vivência no texto bíblico, vivência nessa comunidade, vivência no culto. E nesse processo, o líder emergente, o líder que está nascendo, normalmente ele vai recebendo algum tipo de treinamento nessa comunidade, frequentemente um treinamento informal, e ele vai se conectando àquilo que você tem que fazer nos ministérios, nas células, no grupo, no departamento da comunidade. São modelos básicos de aprendizado, modelos básicos de imitação de um aprendizado mais informal ou teoricamente bem superficiais. Mas você, como líder, passa por esse crescimento interior. O líder vai aprendendo a fazer no contexto da comunidade da igreja, de uma organização cristã, algumas vezes até um certo treinamento formal, básico, treinamento teológico, mas ele vai se desenvolvendo. Então é um crescimento interior na sua vida. Especificamente para servir no ministério da comunidade. E no ministério que o leva frequentemente a assumir também essa vocação para um seminário, uma faculdade teológica, um curso teológico. Durante esse treinamento acadêmico, que ele pode ou não
participar, ou de repente um EAD, um curso à distância, um curso informal da igreja, ou uma faculdade teológica, ele pode exercitar algumas habilidades na prática, de uma forma mais como um estágio, de uma forma mais como um estudante, mas o foco dessa fase na vida, desse crescimento interior, ministerial, é básico e muito mais interno da sua aceitação do seu chamado para a vocação. Eu me lembro, aos 17, 18 anos, decidi não fazer uma faculdade e ir para o seminário diretamente. Comecei já há anos antes, liderando projetos da comunidade local, e decidi fazer uma faculdade teológica, novinho, novíssimo, né? Talvez hoje eu teria pensado muito mais antes de entrar numa faculdade teológica, eu teria feito uma outra faculdade, provavelmente. Mas essa faz parte do nosso crescimento interior, de maturidade e desenvolvimento, crescimento interior. A próxima fase do desenvolvimento, que o Clinton chama de maturidade ministerial, é esse estágio de maturação, como o próprio nome diz. A gente vai se desenvolvendo, amadurecendo no ministério prático, no ministério efetivo de uma comunidade, de um grupo religioso, de um grupo pequeno. Essa aplicação das ferramentas pastorais, ferramentas ministeriais, ferramentas teológicas que a gente vai adquirindo, que a gente vai recebendo com o passar dos anos. Ferramentas ministeriais se referem àquelas diversas competências específicas e habilidades que o líder vai adquirindo em situações ministeriais, na prática, desenvolvendo às vezes a liturgia de uma comunidade, assumindo a frente de um grupo, de um departamento. E aí ele percebe que tem uma certa capacidade para liderar um grupo. Ele desenvolve tarefas específicas de uma forma mais eficaz, de uma forma mais efetiva. Ele é bom em algumas áreas. Ele percebe uma capacidade para liderar grupos, não é? E como exemplo a gente pode mencionar o aconselhamento, mesmo no aconselhamento de uma comunidade, ou na administração eclesiástica, ou as técnicas de ensino. Ele vai aprendendo certas habilidades. E esse conjunto de habilidades formal, ele está frequentemente em combinação com certos dons espirituais. Os textos bíblicos chamam dos carismas ou graças concedidas pelo Criador, concedidas pelo próprio Deus e aperfeiçoadas dentro de nós pela presença do Espírito Santo de Deus, presença do próprio conteúdo da palavra de Deus dentro de nós, a presença de Deus, de Cristo no nosso coração, que vai integrando-se com habilidades naturais e habilidades que a gente vai adquirindo com o tempo. Você pode ter uma boa voz, não ser desafinado, e isso vai se integrar com uma inspiração, uma capacidade de liderar a música na comunidade. Por exemplo, durante esta fase de maturidade, de amadurecimento ministerial, da prática da liderança na comunidade, a gente percebe que esse líder, esse jovem líder, ele ou ela, vão se envolvendo em mais treinamentos, em pequenos treinamentos, podem ser até informais ou formais, projetos autônomos, cursos independentes, como talvez esse curso que você esteja fazendo aqui, participação em conferências, em workshops, treinamentos, cursos intensos que possam lhe capacitar, habilitar a ser o melhor líder. Como em qualquer outra profissão ou atividade, você precisa sempre se reciclar, desenvolver. O ministério, então, da comunidade também já saiu daquela fase inicial, básica, e agora ele percebe que para ser um melhor líder, para ser um líder mais eficaz, um líder mais competente, ele precisa continuar a se desenvolver. Ele precisa conquistar, concretizar determinadas funções e habilidades que se mostraram necessárias para ele durante a sua caminhada, da sua jornada. A maioria dos líderes não reconhece essa necessidade. Muitos deles acabam vivendo no passado, continuando a ser aquele líder na década de 2020, nós estamos como ele era um líder na década de 1980. Líderes precisam mudar, inovar, crescer, se desenvolver. E eles vão ser avaliados frequentemente nessa comunidade, apesar de nós termos essa característica missional, essa característica organismo transcendental, que é uma característica divina da comunidade, os líderes vão ser avaliados com habilidades daquilo que tem a ver com o mundo do mercado da empresa.
tem a ver com a sua produtividade, os resultados financeiros, inclusive, da comunidade, ou a vinda de pessoas para essa igreja e várias outras atividades que ajudem essa comunidade a se desenvolver socialmente, profissionalmente. Esse líder também precisa compreender essa tensão que existe na igreja entre organização e organismo. Esse é um assunto para outra discussão, mas nós vivemos num mundo híbrido, como anfíbios. A gente vai frequentemente numa mesma reunião, no mesmo evento, da organização para o organismo, do organismo para essa organização. E cada aspecto diferente dessa comunidade, que é ao mesmo tempo família, corpo de Cristo, transcendental, espiritual, ela também está impactada pela tensão e o diálogo e uma busca de equilíbrio com essa comunidade que tem CNPJ, que precisa de dinheiro, precisa de recursos, precisa de prédios, que vive no mundo. Então essa essência híbrida da comunidade de organização e organismo gera uma série de tensões e a necessidade de que esse líder aprenda, cresça, compreenda os desafios no mundo contemporâneo. Mas Deus está com certeza chamando também esse líder para entender a si mesmo, para olhar para a sua própria experiência e compreender aquilo que é fundamental à sua vocação. O que dá poder para o seu ministério é essa formação interior, essa profundidade no seu autoconhecimento e na presença, no conhecimento do Deus que habita em cada um de nós. A próxima etapa na vida do líder, o Clinton chama de maturidade na vida. Esse estágio que envolve o desenvolvimento de uma filosofia de ministério. Nós utilizamos essa expressão no contexto das igrejas teológicas para falar dessa vocação, essa forma da gente enxergar a vida, nossos valores, nossa visão, nossa missão. E essa filosofia de ministério, ele é baseado no autoconhecimento, na maturidade pessoal e também no conhecimento organizacional. Nesse híbrido que eu tenho falado entre organização e organismo. Esse desenvolvimento é fundamental, essa maturidade não apenas pessoal, mas é uma maturidade plena, integrada, em que a preparação da nossa vida interior, com os nossos dons, com as nossas habilidades, se integra com a nossa experiência ministerial, com a nossa experiência organizacional, com a nossa experiência profissional e intelectual. É uma maturidade que nos leva a integrar de uma forma mais efetiva, eficaz, aquilo que nós somos aqui por dentro. Essa filosofia de ministério, essa filosofia de comunidade, do que significa ser igreja, do que significa ser um líder, ela se refere a ideias, aquela visão que nós temos para onde devemos seguir pessoalmente e organizacionalmente. Ela se refere também a valores bíblicos e teológicos fundamentais, princípios que norteiam nossa vida e que o líder e a líder usam para tomar as decisões, para exercer sua influência, para aplicar princípios para o seu dia a dia, nos seus relacionamentos, nas suas decisões ministeriais, nas suas reuniões administrativas e trazer mais eficiência ao seu ministério e resultados práticos também e, por que não, resultados numéricos naquilo que ele faz. O líder, então, durante esta fase, ele vai identificando e usando suas habilidades, suas capacidades e aquilo que nós chamamos de frutos espirituais e perceber melhor como ele deve agir, buscar o discernimento como Deus deseja que ele trabalhe no mundo de hoje, compreender melhor o mundo atual e mais perspicácia em quem ele é e como deve viver e como ele deve também usar essas habilidades para influenciar positivamente o grupo no qual ele lidera. Esse é um período no qual essas habilidades se destacam juntamente com as prioridades. A pessoa acaba reconhecendo o direcionamento divino, o direcionamento de Deus e a sua própria capacidade de ouvir, de discernir a voz do Espírito no seu ministério, através de normas, através de visões, de objetivos, de prioridades, baseadas nas suas habilidades e no seu discernimento. Então, um período de desenvolvimento que às vezes leva-se décadas. Eu estou trabalhando com líderes há mais de 30 anos e ainda percebo a necessidade de um desenvolvimento maior na minha vida como líder e em várias áreas. A próxima etapa o Clinton chama de convergência
Nessa etapa, o líder é levado a uma função e um papel até mesmo organizacional que conjugue todas as suas experiências, o seu temperamento com o local onde ele se encontra, com o ministério onde ele se desenvolve. Isso não quer dizer que pode acontecer com todos nós, às vezes, frequentemente nós temos esse desenvolvimento, essa capacidade, essa maturidade, mas não estamos no lugar certo. Isso pode ser levado também a compreender que, infelizmente, os desafios contemporâneos, os desafios da sociedade, os desafios do mundo e do Brasil impedem que, muitas vezes, nós estejamos na posição certa, no lugar certo, em convergência, porque vivemos frequentemente diante de grandes tempestades sociais, econômicas, políticas, que impedem, frequentemente, de estarmos no lugar certo, na hora certa. Mas quando a gente está no lugar certo, na hora certa, a gente está numa convergência e como líderes estamos servindo num local em que possamos aproveitar ao máximo nossa habilidade, aproveitar ao máximo nossos dons por um período específico, nós podemos dizer aquilo que o Clinton chama de convergência. Convergência. Não são muitos os líderes que experimentam essa fase. Frequentemente eles estão sendo promovidos para posições que não têm habilidades para elas, ou não têm maturidade emocional, afetiva para lidar com ela. E por isso, grandes líderes cometem grandes erros, frequentemente, porque estão em superposições. Super líderes acabam fazendo super besteiras na função dele, porque eles não têm essa convergência. Às vezes estão numa posição de destaque, mas não têm habilidade, maturidade. Outros líderes que estão com maturidade, habilidade, uma espiritualidade madura, desenvolvimento interno profundo, não estão em posições de liderança. Então, é importante que a gente perceba essa variação muito grande no mundo contemporâneo, nesse mundo líquido, né, gasoso. A gente sabe que gente boa não está em funções certas, gente ruim, gente má, iníqua, até mesmo acaba se posicionando em funções de liderança, inclusive liderança religiosa. Mas há convergência, há casos de convergência e pode haver momentos específicos da sua vida que você esteja numa fase de convergência, em que a sua prioridade é ser plenamente você e o ser você plenamente com as suas habilidades, com a sua maturidade, com a sua capacidade, pode gerar resultados enormes para a sua organização. A última fase que Clinton chama de celebração é a fase dos anos finais do líder. Aqueles anos no final da sua vida, no final do seu ministério, que esse líder bem-sucedido experimenta o privilégio de ser usado como referência, como consulta. A gente chama às vezes esse líder de um patrimônio histórico da organização. São líderes eficazes, líderes a quem se deve honra, a quem nós devemos homenageá-los, valorizá-los, e eles estão mais numa posição simbólica diante da organização. A autoridade, a influência desse líder que está numa posição de celebração vem muito mais daquilo que ele fez, do reconhecimento de uma vida que ensinou, que mentoreou, que formou, que treinou vários outros líderes daquilo que ele interiormente se manifestou no exterior e, portanto, os relacionamentos foram construídos no decorrer da sua vida e, naturalmente, ele influenciou muita gente e acabou formando vários outros líderes. Então, é importante a gente reconhecer aqueles que chegaram na celebração, não que cheguemos lá, muitos de nós acabam nunca entrando nessa fase final de reconhecimento, de homenagem, mas para aqueles que alcançaram, é importante nós reconhecermos a presença deles e o valor que eles têm para as nossas organizações, comunidades e estruturas organizacionais. Segundo Clinton, no seu livro ele fala que somente 40% dos líderes alcançam um nível de convergência e somente 20% dos líderes alcançam esse nível de celebração. Isso daí pode variar de um país para outro, de uma comunidade para outra. Talvez no Brasil nós tenhamos números estatísticos menores, mas a percepção é de que poucos líderes, sem dúvida, chegam a esse estágio final de celebração. E nós não devemos estar buscando isso. Nosso objetivo não é ser celebrado no final da vida, né? Nós sabemos de muitos que querem ser celebridades aos 20 e aos 30 anos. Aos 40, eles já se sentem celebridades, já estão celebrando. Mas o final da vida não chegou ainda, não é? A gente deve perseverar até o final. Quem perseverar até o final será salvo, o texto bíblico fala.
mas a percepção, a minha compreensão, a minha experiência como líder é que muitos dos líderes que começam bem terminam mal. Como meteoros, têm uma jornada fabulosa nas primeiras décadas e nas últimas décadas da vida eles acabam simplesmente não terminando bem. Alguns líderes estão como naquela posição de liderança que fracassa logo cedo, não é? Eu posso, inclusive, trazer alguns exemplos bíblicos de líderes que em posição de liderança fracassaram logo no início da sua carreira. Sansão é um exemplo, Absalão é outro exemplo. Nós podemos usar exemplos também positivos, não negativos, num certo sentido. João Batista, apesar de ter sido assassinado pelo governador da Galileia, enquanto era jovem, ele também foi um líder de sucesso. Ou Tiago, o irmão de Jesus. E você percebe vários outros dos apóstolos de Cristo mortos logo no início, fracassaram, vamos dizer, entre aspas, no início da sua carreira. Vários casos, exemplos de bons líderes que morrem cedo ou são até mesmo assassinados, martirizados na história do cristianismo. Alguns destes eram bons líderes, embora a maioria tenha sido formada por líderes maus. Há vários bons exemplos de santos, sábios, missionários, líderes cristãos que morreram cedo. Outros líderes passam a última etapa do seu ministério de uma maneira medíocre, marcada pela decadência acentuada. Outros líderes, você percebe nos próprios textos bíblicos, que passaram a última etapa, as últimas décadas do seu ministério de uma maneira medíocre, marcada por uma decadência acentuada. Eli é um exemplo, o profeta Eli, ou mesmo Saul é um exemplo de homens, ou Salomão, até mesmo o grande, famoso rei Salomão, sábio rei Salomão. Os textos evidenciam que, por causa de relacionamentos pessoais, por causa de distorções na sua compreensão bíblica, teológica como líder e por causa até mesmo da sua incompetência, eles terminaram mal o seu ministério. A última etapa, pelo menos, eles terminaram muito mal no seu ministério. Outros líderes finalizam o seu ministério de uma forma razoável, mas sem chegar a todo o seu potencial, sem fazer tudo o que tinham potencial para fazer. Um exemplo é Josafá ou Ezequias, são exemplos que você percebe que terminaram de forma razoável. Até mesmo o rei, poeta Davi, o grande líder do Antigo Testamento, o homem segundo o coração de Deus, parece que ele termina de uma forma razoável. Então você percebe claramente os textos bíblicos demonstram que frequentemente os líderes não completam tudo aquilo que eles poderiam ter feito, ou poderiam ter sido preparados, ou foram até mesmo preparados para realizar. Outros líderes, você também percebe em textos bíblicos, que eles terminam bem, eles caminham com Deus, eles mantêm a sua vida com discernimento, com maturidade, e eles acabam finalizando de uma certa forma os seus próprios desejos e os propósitos que Deus tinha para ele. Você vê exemplos como José, ou Josué, ou Caleb, ou Samuel, ou Jeremias, ou Daniel, ou o próprio apóstolo Paulo, ou o apóstolo João. Então você vê alguns exemplos bíblicos de homens que frequentemente terminaram a sua carreira, a sua caminhada em coerência com os propósitos, com a sua vocação, após décadas de trabalho. Isso não quer dizer que eles terminaram bem, vários deles foram mortos, assassinados até mesmo, torturados, presos, mas eles conseguiram manter uma certa estabilidade até o final da vida, e esse é o nosso objetivo, nós finalizarmos a nossa caminhada como líderes, nós irmos até o final da história, não terminarmos de uma forma a nos desviarmos dos sonhos de Deus para a nossa vida, não perdemos a nossa vocação. Como eu falei, eu estou já há mais de 30 anos na liderança, há mais de 40 anos como sendo cristão. Jovenzinho, me converti, me senti vocacionado logo para o ministério pastoral, para a liderança, mas estou ainda na década dos 50, então há muito pela frente. E o meu desafio, o meu desejo é, nas próximas décadas, continuar caminhando de uma forma sábia, buscando discernimento, de uma forma equilibrada, saudável, física e emocionalmente e espiritualmente, para chegar até o final da vida como alguém que encontrou a paz, que